A paz do Senhor Jesus para todos, não é? Hoje nós estamos nos reunindo de forma remota para dar continuidade à EBD. Não podemos parar, a obra do Senhor não pode parar por causa de tempos difíceis, pois o Senhor, ele sempre dará estratégia para o seu povo dar continuidade à sua obra, ainda que não seja da forma que desejávamos, mas da forma que tem sido possível. Então, que todos os irmãos possam estar bem. Vamos dar início a mais um EBD. Nós temos caminhado durante esse trimestre, o terceiro trimestre de 2020, temos caminhado durante esse trimestre em cima de temas que falam sobre os princípios divinos em tempos de crise. E temos aprendido muito com o Senhor, através dessas lições, a nos posicionarmos diante de situações difíceis e calamitosas. Na lição de hoje, iremos ver sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, como Neemias conseguiu realizar uma obra tão grande daquela em tempos tão difíceis. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a trazer para os nossos dias ensinamentos que possam servir para serem aplicados nas nossas vidas e nas nossas igrejas, pois temos vivido tempos trabalhosos, onde precisamos usar de estratégias para que nos levem a alcançar objetivos e propósitos em tempos difíceis e de crise que nós estamos vivendo. Pois a obra não pode parar, amados, não pode parar. Nós temos que usar as armas que nós temos, e as armas que nós temos são essas. A porta que se abriu foi essa. Então, que Deus possa nos ajudar, nos fortalecer, para que possamos esperar o tempo de voltarmos a nos reunir, como nós gostamos tanto de estar interagindo na aula, de estar fazendo perguntas, mas agora é o que temos para hoje, Não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil para instituições, não tem sido fácil para as igrejas, principalmente aquelas igrejas que são pequenas como a nossa, enfrentar esse tempo de crise. Tem sido muito, mas muito difícil. Que possamos estar orando para que o Senhor nos socorra de forma tremenda e nos dê estratégias para que possamos vencer nesse tempo tão cheio de coisas, dificuldades, de surpresa que nós não esperávamos, Que o Senhor nos dê estratégia para ver como cada um de nós pode contribuir com a obra do Senhor nesse tempo difícil. Quem não esteve na sexta-feira na congregação para a consagração, não teve a oportunidade de ouvir da boca da nossa pastora o relato e o pedido de oração pela nossa igreja, do tempo difícil que nossa igreja está passando. Muitos irmãos se desempregaram e muitas vezes os irmãos têm o costume de trazer as suas contribuições com as igrejas abertas, e nesse tempo ela fechada, muitos não podem ou não tem como ou se acomodam, e isso tem trazido algo assim, uma situação desconfortante para a casa do Senhor. Mas eu sei que como Neemias restaurou os muros de Jerusalém, nós precisamos também regaçar as nossas mangas e ver com o Senhor de que forma nós podemos também contribuir para reerguer, para restaurar, para reconstruir os muros da nossa igreja. Em nome de Jesus. Pois nós muitas vezes não podemos fazer muita coisa, nossa condição não ajuda, mas uma formiguinha e outra formiguinha, trazendo o seu grãozinho. Daqui a pouco nós temos vários grãos, e esses grãos dará para dar continuidade, para fazer uma obra excelente para o nosso Senhor. Nos tempos de Neemias, muitos arregaçaram as mangas, trouxeram as suas ofertas, trouxeram a sua mão de obra, e a obra deu continuidade. E foi uma festa quando os muros estavam erguidos, muitos louvavam, muitos adoravam ao Senhor. A porta da igreja do Senhor, ela não pode fechar. É muito interessante quando a gente abre a boca, a gente já viu muitos cristãos abrir a boca e dizer: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Isso é verdade, não prevalecerá. Mas o Senhor conta comigo e com você para que as portas mantenham-se abertas. É necessário que nós contribuamos. Por quê? Porque tudo que tínhamos de taxas, de despesas,
continuaram existindo. E a nossa situação vai ficando cada vez mais difícil, mas eu creio, nós cremos no Deus que faz milagre e nós estamos aqui para orar, para buscar a face do Senhor e com certeza o Senhor nos dará estratégia para estarmos diante dele e louvando a ele pelos seus grandes feitos. Basta apenas a gente se propor em oração, em busca de Deus, para que Ele possa nos visitar e mostrar a cada um de nós individualmente o que cada um pode fazer para cooperar com o reino de Deus. Umas portas abertas que já foi instrumento do Senhor para a restauração de vidas, de casamentos, vidas de jovens. Essas portas não podem ser fechadas por conta dessa crise, mas nós iremos orar e o nosso Senhor irá nos ajudar e nos dar estratégia de vitória. Na nossa lição 6, tem o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. No texto áureo que se encontra em Isaías, capítulo 60 e versículo 18, diz o seguinte: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Louvado seja o nome do Senhor, pois o muro ele serve de proteção para proteger a cidade dos inimigos, dos diversos ataques. E nas nossas vidas esse muro se chama Jesus. Foi Ele quem nos resgatou e que nos colocou em uma nova vida. E essa nova vida com Ele faz com que Ele se levante para nos proteger e nos ajudar. E acima de todas as coisas, quando partirmos dessa vida, nós teremos uma cidade em que não há violência, em que não haverá ataques, só paz e gozo na presença do Senhor. Na nossa verdade prática diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Como é que se desperta? Se desperta orando, se desperta se conscientizando, se desperta buscando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus irá conduzir a cada um da melhor forma para que possamos estar erguidos e arraigados no Senhor, fazendo com que a obra do Senhor dê continuidade. Na nossa leitura bíblica em classe, está em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e o capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2, a partir do 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolados e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá,
como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Que quando ele ouviu o relato, ele não disse que eles se virem lá, que eles resolvam como eles acharem melhor. Não. Ele assentou-se, porque existem notícias que são tão calamitosas, que se nós não nos assentarmos, correremos o risco até de desmaiar ou de cair do susto, que foi muito grande. Mas aí ele disse, eu assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Então aqui está uma resposta em tempo de crise, em tempo de más notícias, à posição que Neemias teve. Sentou-se, orou, chorou, lamentou, apresentou as suas causas a Deus, orou. E nessa oração, se vocês verificarem a oração, ele se colocou na brecha pelo povo. E ali o Senhor o levantou para essa restauração. E a outra também que me chamou a atenção, quando o rei lhe perguntou, não é? Perguntou para ele não respondeu logo. Ele orou ali em secreto e disse para o rei o que era que ele estava pretendendo fazer. Louvado seja o nome do Senhor, amados, porque Deus, ele é Deus de estratégias. Não podemos ser precipitados em tomar na hora do calor do momento atitudes que nos levarão talvez a destruir algo tão lindo que o Senhor poderia fazer. Neemias teve sabedoria, ele foi prudente, ele esperou o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de orar, de jejuar, e o Senhor conduziu o Neemias a realizar aquela grande obra para ele. Na nossa introdução, nós temos aqui o seguinte: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. A obra era de Deus, a obra é de Deus. Deus se responsabiliza sim, mas ele se utiliza de mim e de você para orarmos, para nos colocarmos na brecha, esperarmos no Senhor, que Deus com certeza dará estratégias, livramento e conduzirá todas as coisas da melhor forma. No primeiro tópico fala o seguinte, que Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar a Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado de Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolo da miséria e do desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltante, porque sem os muros, meus irmãos, não há proteção. Era necessário os muros para que a cidade voltasse a ser protegida outra vez. Jesus é esse muro na minha e na sua vida. Nós não podemos estar afastados desta cidade, desta arca, desta aliança com Deus, porque os muros tipificam o Senhor Jesus na minha e na sua vida. No subtópico 2 diz que Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar, e a oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 11. Neemias verdadeiramente se colocou na brecha. Ele pediu perdão entre o povo, se colocou entre o povo e Deus, assumindo a culpa. Nós pecamos, nós erramos, porque o intercessor, ele assume a culpa do pecador, ele assume a culpa daquele que erra. Foi o que o Senhor Jesus fez pela minha vida e pela sua, assumiu toda a culpa em nosso lugar. E nós precisamos amar tanto esse Senhor, que não devemos medir espaços quando Ele nos chama para realizar algo para Ele. O papel do intercessor,
ele é muito importante porque o intercessor toma o lugar daquele que está passando por dificuldade. O subtópico 3 diz: Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade e empreendimento. Neemias era copeiro do rei e certo dia ele se apresentou diante do rei com semblante triste, interrogando acerca do motivo de sua tristeza. Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Está escrito em Neemias 2, do 2 e o 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Louvado seja Deus, amados. Como é bom a gente fazer tudo dentro de uma direção de Deus. Na hora que ele perguntou, que o rei perguntou a Neemias, ele orou ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria. De que forma eu posso falar? E Deus lhe deu, colocou as palavras na sua boca e Neemias fez a sua petição ao Senhor. Neemias teve sua chamada para ir para Jerusalém, confirmada, e respondeu ao rei: rogo-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Louvado seja Deus. No subtópico 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Então observe que quando se ora, tudo vai cooperar para a realização da melhor forma, porque o próprio Senhor, ele se levanta, ele toca no coração do rei, ele dá estratégia, ele coloca a palavra na boca de Neemias. Então tudo é o Senhor, diante da sua soberania, diante do seu poder, ele reina e está vestido de glória e de majestade, e é o Senhor que executa todas as coisas, mas precisou Neemias orar, se dispor. Deus permitiu que ele se angustiasse na alma, ao invés dele procurar ajuda humana. Que angústia é essa? Me dê uma medicação. Ele foi orar. E nessa oração, o Deus dos céus ouviu e deu direcionamento para ele. E isso é o que nós devemos fazer em tempos difíceis, amados. Pedir ao Senhor direcionamento. E o Deus dos céus que ouviu Neemias é o mesmo Deus que está na minha vida e na sua. E é poderoso para nos direcionar da melhor forma possível. No tópico 2, cujo tema diz: Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Esse termo em arquitetura se chama de vistoria técnica e levantamento arquitetônico, para ver o que precisa, para ver a atual situação, para levantar o quantitativo de material para se realizar uma obra. Então Neemias, ele primeiro fez o reconhecimento da área. Ele saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o objetivo em Jerusalém. Porque muitas vezes, amados, precisamos agir em silêncio. O Senhor e poucas pessoas sabedores da situação, para que alguns não saiam espalhando fora de tempo, falando fora de tempo, e estrague aquilo que o Senhor quer fazer. Pois está escrito no livro de Provérbios, não lembro o capítulo, que diz que a posse antecipada de uma herança não prosperará. Porque não devemos falar tudo que Deus nos dá como estratégia, nem tudo que Deus nos dá como direção para fazermos. Existe o momento certo de falar, mas existe o momento certo de agir calado com o Senhor e com pouca gente, para que a obra de Deus possa ser realizada de forma sábia. No subtópico 2, fala sobre Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Então, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, ajuntos
reedificarem os muros para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-se como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Louvado seja Deus, amados. Como é lindo quando o povo se junta, o povo coopera, o povo ajuda, o povo entende que é para Deus, o povo entende que a obra é do Senhor, a obra não é do pastor, a obra não é do presbítero, a obra é do Senhor e é de responsabilidade de todos a edificação, o crescimento, a continuidade. E isso aí, quando Neemias convocou a todos e relatou, todos se propuseram a trabalhar, arregaçaram as mangas e foram trabalhar para reerguer os muros de Jerusalém. Que esse exemplo sirva para nós, ao nos depararmos com situações difíceis na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, buscarmos ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar estratégias. Porque quando Deus ele toma a frente de algo, a frente de um propósito, Ele mesmo dará direcionamento para se alcançar o objetivo que se foi proposto. Então, amados, aqui nós temos o terceiro tópico, que diz: Neemias inicia o levantamento dos muros. Ele reconheceu a área, ele levantou o que precisava para fazer, ele chamou as pessoas que ele sabia que poderia contar, e ali se começa a restauração dos muros. Então, no subtópico 1 diz o seguinte: o plano de Neemias. Ver capítulo 3 de Neemias. Ele dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Louvado seja Deus. Como essa experiência de Neemias, que foi tirando os muturos, precisamos muitas vezes tirar os muturos que estão nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos. Neemias não questionou para dizer: a responsabilidade não é minha, é do pastor, ele que se vire lá. Não. Ele entendeu que a obra era do Senhor, que o interesse era do Senhor, que era o Senhor que tinha o propósito de restabelecer aqueles muros, e ele se propôs a realizar a obra para o Senhor. E assim deve ser nas nossas vidas, na nossa caminhada, que essa experiência de Neemias possa servir para mim e para a sua vida, para nós retirarmos os muturos do nosso coração, retirarmos dos escombros tudo aquilo que foi perdido ou que foi prejudicado em um tempo de crise, e nos propormos a estarmos diante do Senhor para ser esse instrumento que o Senhor procura para reerguer esse muro. Esse muro muitas vezes é uma família que foi destruída, esse muro é um emprego que se foi perdido, esse muro muitas vezes é a igreja que está passando por dificuldade, e as portas da igreja não podem fechar, porque o Senhor é o dono da obra, mas Ele está contando conosco para reerguer esses muros e essas portas. Que essa experiência de Neemias possa ter trazido para a nossa vida no tempo de hoje, para dentro da nossa igreja e dentro da nossa casa, e possamos buscar do Senhor estratégias para reerguer essa situação, em nome de Jesus. No subtópico 2 diz o seguinte: a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelismo e em outros trabalhos também. Neemias tinha um plano de aproveitar todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função, assim também o pastor da igreja, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Esse é o objetivo. Gratidão no coração. Trabalhar para Ele deve encher o nosso coração de gratidão e de alegria. Eu sei que muitos
São feitos aquele filho pródigo que trabalha tem um pródigo que trabalhou e saiu, e tem o outro que continuou e trabalhava praticamente como obrigação, achando que deveria fazer tudo certinho, mas o amor ao trabalho, o amor à função, pelo que me parece, ele não tinha muito. Mas o Senhor deseja que eu e você trabalhemos com amor, sabendo que o trabalho não é para o pastor, o trabalho não é para o presbítero, o trabalho é para o Senhor. Ainda que estejam envolvidos pastores, presbíteros, outras pessoas, mas o trabalho é para ser realizado. E eu e você temos que olhar para o alto, olhar para o Senhor e realizar para Ele essa obra, pois a obra do Senhor não pode parar. No subtópico 3, fala da união dos judeus, ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição 8. Mas abrindo um parêntese, onde estiver ser humano, haverá problemas de relacionamento, de desentendimento, um quer uma coisa de um jeito, outro quer de outro, mas o importante é a gente entender que trabalhamos com seres humanos, mas existe um Deus que quando entra no meio desse trabalho, com sabedoria, conseguiremos contornar todas as coisas, porque somos imperfeitos, temos defeitos, temos raízes defeituosas, mas em Cristo Jesus, que nos resgatou, poderemos sim deixar com que os frutos do Espírito abundem em mansidão, temperança, e Deus possa continuar a obra através das nossas vidas, que nós possamos ceder quando precisarmos, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas, porque somos seres humanos, passíveis à queda, passíveis à falha, passíveis a pecar, mas o Senhor é aquele que nos chamou e é aquele que tem o escape certo e a solução certa para dar em qualquer que seja o tempo que estivermos vivenciando ou situação que estivermos vivenciando. Basta buscarmos ao Senhor, nos unirmos em oração, que com certeza dará tudo certo em nome de Jesus. No tópico 4 fala o seguinte: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias começou a vencê-los será assunto na lição 9. Mas não podemos deixar de ressaltar que sempre haverá opositores, sempre, seja de cunho espiritual, de cunho material, sempre haverá oposição. Mas o importante é eu e você saber o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo e o objetivo que estamos fazendo. Então, se é para Deus, buscamos nele esse refúgio, esse direcionamento, esta arma de guerra, que são espirituais, para vencermos as armadilhas do inimigo, porque sempre haverá inimigos se levantando para atrapalhar o que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Mas é necessário nós estarmos focados nele para dar continuidade à obra do Senhor, pois a obra não pode parar. No subtópico 2, o muro foi concluído. Fala lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizeram essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é demais, Ele é socorro presente, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e Ele é o nosso ajudador. O Senhor, Ele reina, está vestido de glória e majestade. E nós precisamos confiar no Senhor, porque o importante é, no final de tudo, o nome dele ser glorificado. Até os próprios inimigos reconheceram que a obra foi o Senhor quem fez. Louvado seja Deus. No tópico 5 diz o seguinte: o muro foi solenemente inaugurado. Aí vem a festa, de comemoração.
No subtópico 1 diz: para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Está em Neemias, capítulo 12, versículo 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e os muros. Louvado seja Deus! Porque não pode se entrar no santuário de qualquer jeito. Para oferecer uma oferta de louvor ao Senhor, tem que estar purificados, tem que estar em comunhão, tem que estar do lado do Senhor, fazendo da forma que Ele deseja que seja feito. Então, tudo tem uma orientação de Deus. E ali eles fizeram essa orientação da purificação para poder oferecer ao Senhor os seus sacrifícios. Então, no subtópico 2 diz: o ato da dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Era da forma que era adorado o Senhor naquela época, fazendo sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Vamos para o tópico 6. Os muros trazem ensino simbólico importante. No subtópico 1 diz o seguinte: a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. E ainda, uma forte cidade, temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Louvado seja Deus! Rochedo forte é o nosso Deus. Ele é a nossa torre de vigia. Ele é aquele que nos chama para dentro dos seus muros, para nos livrar de toda a armadilha do inimigo. Os teus muros chamarás salvação. Esses muros de proteção é tipificado pela própria pessoa do Senhor Jesus. No subtópico 2 diz o seguinte: o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Louvado seja o seu nome. Ele é o nosso abrigo, nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente em todos os momentos das nossas vidas. Observemos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus e pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja Deus! É importante nós termos a consciência para quem estamos fazendo, o que estamos fazendo e para onde queremos chegar. Louvado seja Deus! Estamos trabalhando para o Senhor, a obra é do Senhor e queremos chegar no lugar onde o Senhor deseja que nós cheguemos. No subtópico 3 diz o seguinte: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores. Então está aí super claro essa explanação a respeito desse muro da salvação, que não há comunhão entre as trevas e a luz. Logicamente, nós estamos no mundo, não somos dele, mas também precisamos ganhar outras vidas para o Senhor, não é? Então, o fato de um muro de salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não pode nem tem direito. O crente tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer coisas nossas, as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é quem crê em mim, como diz a Escritura: rios de água viva fluirão do seu ventre. Deleita-te tu no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu passei muito tempo pensando que o Senhor poderia fazer tudo o que eu quisesse, mas não é assim.
o que fala esse versículo é que a vontade do Senhor é tão perfeita que ao me deleitar no Senhor, Ele vai conceder o desejo do meu coração, porque aquilo que Deus quer para mim é o melhor. E a vontade de Deus passa a ser enxertada na minha vida e com certeza, conhecedora da pessoa que é o Senhor e do amor que Ele tem por nós, a gente se alegra em ter um Deus cuidadoso, porque o não do Senhor é um não de vitória. O sim do Senhor é um sim de vitória. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração. Que essa crise que estamos vivenciando, nós e o mundo todo, não sejam suficientemente grande para tirar o nosso foco dos propósitos e objetivos pelo qual o Senhor nos chamou. O Senhor chamou a mim e a você para realizar uma obra para Ele. Não importa a crise que estamos passando, mas o Senhor continua sendo quem Ele é. O Senhor Todo-Poderoso, com suas mãos poderosas estendidas, com os seus braços fortes abertos e com os seus propósitos estabelecidos para a minha vida, para a sua vida e para a sua igreja como um todo. Que eu e você, como pessoas remidas, que renasceram em Cristo, que foram abertos os olhos para enxergar tamanha salvação, que é chamado povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que esse povo, onde eu e você está inserido, possa orar ao Senhor, colocar a face no pó, rasgar as vestes como fez Neemias, orar, buscar, jejuar, clamar e se colocar diante do Senhor. Como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu e você possa ser esse enviado dessa última hora, seja para salvar vidas, seja para ajudar a reerguer uma família, seja para orar pelo angustiado, concedendo a ele, pelo Espírito Santo, força para continuar, ou seja, para arregaçar as mangas, para trabalhar e levantar os muros da casa do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida. Que eu e você possamos ainda hoje colocar os nossos joelhos em terra, buscar a face do Senhor e se apresentar diante da sala do trono e dizer: Senhor, estou aqui, diante dessa calamidade, diante dos muros rachados, diante das colunas querendo quebrar, diante das portas querendo fechar. O que tu queres, meu Senhor, que eu faça? E o Senhor vai lhe dar estratégia. Há algo de Deus para ser feito. Muitas vezes nós pensamos que só podemos ajudar de forma material, concedendo oferta, mas há algo de Deus para ser feito. E Deus vai dar estratégia a mim e a você. Fique firme. Tenha a experiência de Neemias, como a minha e a sua experiência. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor visitará cada um de nós e nós seremos esse cristão da última hora, fazendo uma grande obra para o Senhor, restaurando muros, reedificando casas, reedificando igrejas, reedificando muitas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas Deus precisa de mim e de você para realizar essa grande obra. Vamos orar ao Senhor em gratidão a Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.